Vamos falar de coisa que funciona? Como o ano está começando, eu vejo muito aqui no YouTube, principalmente, né? As pessoas definindo suas metas, falando muito de disciplina, de foco. Então eu quis falar de algo que eu vivi na prática mesmo, que foi esse modo caverna. Para quem não me conhece, eu sou a Nay, sou neurodivergente, tenho autismo, TDAH, ansiedade, enfim, tenho esses diagnósticos aí. Mas não vamos ficar aqui, não vamos nos prender a um diagnóstico, nem se vitimizar, não é verdade? Mas eu vou falar para você como funcionou para mim. E também tenho 2 filhos maravilhosos, um casal de filhos que na época eram bem pequenininhos, eles tinham 3 e 4 anos. Foi quando eu entrei aí nesse estado de foco, de disciplina e consegui a minha aprovação e, graças a Deus, a minha tão sonhada posse. Hoje eu sou concursada aqui em Brasília. O que eu vou falar aqui não é nenhuma teoria, não, nenhuma receita de bolo, né? Eu vou contar a minha experiência. Vamos falar primeiro o que é o modo caverna. É sumir do mundo? É se isolar totalmente? Eu praticamente me isolei, gente. É assim. Então, para mim, modo caverna é definir as suas prioridades e principalmente se proteger dos estímulos, proteger a sua energia, principalmente se proteger para quê? Para conseguir continuar. Como uma pessoa autista, eu sinto muito os excessos de estímulos, de cobranças, de expectativas, de tarefas. Então a minha tendência nesses momentos é paralisar. Então por isso que eu falo essa questão de você se proteger. Vou falar aqui como que foi o meu método de estudos. Eu estudei durante 2 anos para um concurso federal, que foi o INSS. Eu tinha um sonho de trabalhar no INSS, gente, porque na minha cidade, lá no interior do Nordeste, tinha agências do INSS, né? Então eu vi ali uma possibilidade de uma qualidade de vida e comecei ali os meus estudos antes mesmo de sair o edital. Então, uma das coisas que mais me ajudou nesse período de estudo foi a forma como eu organizei os meus estudos. Porque se eu deixasse para estudar só quando desse ou quando sobrasse um tempo, simplesmente não iria acontecer. Por que não ia acontecer? Porque acontece a chamada excesso de decisões que você precisa tomar ali todos os dias. Para você poder parar de decidir todos os dias o que estudar, quanto tempo estudar, é importante fazer uma grade horária, Então, quando começava o dia, eu já sabia ali o que estudar e quanto de tempo possível eu tinha ali dentro da minha realidade. Por que eu gosto da grade horária? Porque você ficar muito tempo em uma matéria só, a chance de você se cansar mais rápido é muito grande e com isso perder o seu foco. Então quando vem aquele pensamento, nossa, hoje eu tenho que dar conta de tal assunto, hoje eu tenho que estudar toda aquela matéria, você vai educar o seu cérebro a pensar, não, agora eu tenho esse bloco para estudar, com esse tempo. Então o seu cérebro, ele vai se educando a pensar, agora eu tenho esse bloco, com esse tempo, com essa matéria. E quando aquele tempo ali estipulado acabar, é importante que você pare. Mesmo querendo continuar, mesmo achando que foi pouco, mas você está educando ali o seu cérebro a confiar no processo. Então, gente, esse método, ele tira muito peso da minha mente, principalmente
na questão da previsibilidade. Para quem tem neurodivergência, necessita da previsibilidade, e não só quem tem neurodivergência, né? Então percebe que eu não precisava decidir tudo de novo no outro dia, eu só precisava estar presente naquele espaço de tempo. Então eu estudei bem antes do edital sair, e quando o edital saiu, a gente foca bastante na banca, no estilo da banca. Não fiquei no cadastro de reserva a ponto de ser chamada. As vagas para o INSS são muito divididas, né, por agências. Praticamente quase toda cidade tem uma agência, né? Então acaba que fica poucas vagas. Eu tive um aproveitamento muito bom na prova, fiquei com 90 pontos, depois de todos os abatimentos, não me engano foi 90, foi 93, não me lembro, faz um bom tempo, gente. Isso foi em 2015, 10 anos, né? 10 anos passaram. E mesmo com essa pontuação, eu não fiquei no cadastro para ser chamada. Só que como eu estava com uma bagagem muito boa de conhecimento, eu não podia desistir, né? Então surgiu um concurso aqui em Brasília, de nível superior para minha área. Estudei a parte específica apenas, né? Comecei a estudar depois que abriu o edital. Então eu tive ali uns 3 meses, se não me engano, de estudos. Foi quando eu foquei nessa parte específica. Mudei algumas estratégias, vou contar qual estratégia eu mudei. Eu estou falando para você, né? Eu contei aqui que os meus horários eram muito picados, né? Muito divididos por blocos ali nos meus horários possíveis. Não quer dizer que não funciona, você viu que eu tive um bom aproveitamento na prova, né? Então, quando eu decidi estudar para esse último concurso, eu já estava um pouco cansada, estava frustrada também, né, chateada, porque não tinha conseguido a minha aprovação. Então, como o pai dos meus filhos, ele ficava em casa durante a tarde, muito nos períodos da tarde, né, quase todos os dias. Então, eu fiz esse combinado para ele ficar com as crianças e eu saí de casa para poder estudar. Os meus pais, eles moram em um sítio lá nessa cidade. Então, a casa da cidade ficava desocupada. Então, eu ficava com a chave e no período da tarde eu ia para lá para ter um momento maior de silêncio, sem muitas interferências. E graças a Deus consegui a minha aprovação, né, e a minha posse. Então, gente, você está percebendo que não era um foco perfeito ali, né? Só que era muito constante. Eu praticamente respirava concursos. Foi aí que eu entendi que não é sobre intensidade, e sim sobre presença, estar presente ali naquilo que você se propõe e ter clareza de onde chegar. Eu estou lendo esse livro aqui, muito bom, do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, onde ele fala justamente essa questão de parar de agir de forma automática e focar no nosso verdadeiro propósito. Então, aqui entra uma decisão de não agir conforme o ambiente em que você vive, que mesmo sendo difícil, você consegue criar um novo conceito de ser, onde entra a sua clareza de pensar, de agir de acordo com aquilo que você deseja se tornar, com outro estilo de vida. Atualmente eu também estou nesse modo caverna, porque eu quero crescer aqui no digital, né? O YouTube para mim é uma possibilidade aí de uma segunda renda, só que a médio ou longo prazo. Eu sei que não é assim de uma hora para outra. E também é uma forma, gente, de desenvolvimento pessoal, ou seja, traz outros benefícios para a sua vida pessoal.
Só que agora é diferente, né? Porque eu já tenho a minha renda, não é o suficiente, mas eu tenho. Então esse meu novo modo caverna, ele me permite ir aos poucos, sem pressão, né? Sem me exaurir. Eu quis compartilhar isso daqui como um caminho possível, né? Principalmente para quem é mãe, para quem é neurodivergente ou mesmo para quem já tentou estudar ou construir algo e se sentiu ali falhando. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é que foco, ele não nasce somente da força, ele nasce ali do seu cuidado, da nossa capacidade de ir contornando ali os obstáculos, de principalmente respeitar os nossos limites. Na época eu não tinha esse diagnóstico que eu tenho hoje do autismo e nem do TDAH. Então várias vezes eu ultrapassei os meus limites, com isso eu tive crises de ansiedade, fui parar no hospital 2 vezes com crises de ansiedade e ninguém sabia o que era, né? Na época. Então eles passavam ali um remédio para ansiedade e eu voltava para casa e continuava ali os meus estudos. Por isso que eu falo, quem tem TDAH, no caso, né, que eu sei que existe mais diagnóstico de TDAH, é importante você fazer o seu tratamento e tomar o remédio. Tomar ali o remédio, infelizmente a gente necessita desse remédio para o nosso corpo acompanhar ali a mente. Porque a mente do neurodivergente é como se fosse assim uma orquestra, cada neurônio tocando ali uma música. E quando você faz o tratamento correto, é como se entrasse ali um maestro, colocando tudo ali, né, no seu devido lugar. Então faz muita diferença mesmo o tratamento. Você está vendo, né? Mesmo com pouco tempo, mas com uma presença ali é possível, mas com presença, com um estudo de qualidade, de aproveitamento, é possível sim avançar e conquistar os seus objetivos. Obrigada por ficar até aqui comigo. Deixa o seu like se esse vídeo te tocou de alguma maneira. E a gente continua, vamos continuar até o próximo vídeo. E lembrando, um bloco de cada vez. Tchau!